Mairinque nasceu em função da ferrovia, né? Isso aqui também pertencia a Sorocabana, esse local, né? Bom, eu nasci em 1946, aqui no Horto, morei por 19 anos, né? Saí daqui em 1965. O meu pai trabalhava aqui no escritório do Horto, que aqui, esse Horto aqui, ele era a sede de vários hortos que tinham na Sorocabana. Era a plantação de eucaliptos, que era usado para locomotiva, né? Funcionar locomotiva a vapor. O horto ele tem um papel fundamental. O horto ele é uma reserva hoje, é uma área recuperada, é uma vegetação secundária de Mata Atlântica. Ela se regenerou, né, depois de uma plantação de eucalipto aqui, que era uma fazenda de eucalipto. E tem um papel importante no equilíbrio tanto da umidade aqui do centro urbano da cidade, tem uma influência muito grande na umidade, na conservação da biodiversidade, que tem muitas espécies aqui, de fauna, de flora, e a gente está situado no centro de Mairinque, então é um laboratório que a gente tem no centro da cidade. Ele tem muitas nascentes, que desce para o Varjão e para o Pirajibu depois, né, que vai para o Rio Sorocaba. A Sorocabana ela foi fundada pelo Luiz Matheus Mailaschi, né? Ele tem a história dele particular, né, que era de Sorocaba. Ele parece que, se não me engano, era austríaco, né, que veio para Sorocaba e tal, se enturmou lá. E uma das ideias foi construir a ferrovia para transportar o algodão que era a plantação que tinha antigamente, na região de Sorocaba. E depois o Francisco de Paula Mairinque foi presidente também da Sorocabana. Ele nunca teve Mairinque, né? Ele nunca passou. Então, na época dele, eles compraram essa terra aqui, que era uma fazenda chamada Fazenda Canguera, né? E, inclusive, o capataz, o chefão da fazenda era o Manduzinho, né? Manduzinho na língua indígena quer dizer diabinho, né? Capeta. Diz que era muito, muito bravo ele, muito terrível, né? Mas o Francisco de Paula Mairinque mesmo nunca teve aqui. Foi na época dele que foi comprado essa fazenda para poder fazer, a intenção era fazer o ramal para Santos, né? Para transportar as mercadorias para lá. E depois também o ramal da Ituana, que ia também daqui de Mairinque a Campinas, né? Uma importância muito grande na educação ambiental. Ele pode ser utilizado na educação ambiental por ele estar numa área central da cidade. Ele é um laboratório que a gente pode estar usando na educação ambiental, apresentando essa vegetação, essa biodiversidade gigante, que a gente tem, imensa, que a gente tem aqui no parque. Por ele ter essa característica de ter a vegetação exótica, os eucaliptos e a vegetação nativa, aqui é bem claro, é bem possível a gente comparar esses ambientes, tanto de Mata Atlântica, ambiente conservado, como na área de monocultura de eucalipto, que tem alguma parte que é só eucalipto. Então, você andando, fazendo trilha na educação ambiental, você consegue mostrar a importância dessa biodiversidade, dessa qualidade ambiental que a gente tem na parte de conservação do parque. Eu sou nascido em Mairinque, né? Me chamo Peter Rocha. Eu venho de uma família de ferroviários, né? Meu avô era ferroviário, meu pai, meus filhos. E a gente teve muito assim, a nossa infância aqui nesse local. Quando eu era criança, vinha aqui, né? Tinha um lago muito bonito aqui, a gente vinha ver esse lago, vinha aqui jogar bola no cantinho de futebol que tinha aqui. Um lugar também que na época de frutas tinha muita fruta, né? E era um prazer nosso, né? Porque era uma cidade na época que não tinha assim, estamos falando da década de 60, início da década de 60, né? Não tinha muita atividade para os jovens naquele tempo. Então a gente andava atrás dessas coisas, vindo jogar bola, ia vir aqui no tanquinho para pescar, pegar fruta, e era atividade nossa nessa época, né? E eu, quando criança, lembro muito bem das locomotivas a fogo no pátio aqui em Mairinque, e o ramal também da Ituana e o ramal de Santos também era movido por essas locomotivas, né? Então a função desse horto florestal era isso, mas era uma área muito bem preservada, muito bem arrumada, né? Eu era criança, eu joguei muita bola aqui no campinho do horto, eu vinha em festas aqui no horto, já vim em casamentos do horto quando eu era criança aqui.
Eu sempre falo, o horto ele tem uma importância nesse contato. A gente tem um fragmento no centro da cidade, um espaço que é de fácil acesso para todo mundo, e esse contato com a natureza ajuda a despertar, né, a conservação, a preservação, a importância de manter um espaço desse, né, um espaço agradável, um espaço saudável e que traz apenas benefícios para a população. Então é mais a parte de educação mesmo que isso envolve. Essa história toda que vem do horto de quando é criança, quem frequentou o horto quando era criança e visitou o parque, teve essa influência, hoje isso pesa muito, porque é essas pessoas que cuidam daqui, que sentem falta de ter esse lugar de volta. Eu sou de São Roque, porém com 17 anos eu comecei a namorar o Maurício, que é a família daqui de Mairinque. Então a partir daí eu comecei a frequentar bastante aqui o horto. Eu vim em vários casamentos, festas, tinha bingos também aqui, geralmente de sábado, domingo à tarde, que eu participei. E quando chegou a minha vez de casar, eu me casei na igreja matriz de São Roque, mas a festa foi aqui, numa sexta-feira à noite. Muito, muito lindo foi. Eu lembro como se fosse hoje, eu tirando as fotos, eu tenho fotos aqui no meu álbum, aqui mesmo perto, né, desse taquaral. Momentos muito, muito bem vividos aqui, muito lindos. Está sendo feito um plano de manejo no parque, e esse plano de manejo vai dizer o que tem, como estão, qual o tamanho das áreas de conservação, vai setorizar o parque, as áreas que podem ser utilizadas para recreação, as áreas que vão ser separadas para conservação. Essas áreas não vão poder ser mexidas, né? Bom, Antônio Anselmo foi o meu avô, né? Ele era classificado como artífice, né? Faz tudo, né? Todo serviço que tinha, ele fazia, né? E como era uma pessoa antiga, tudo, muito trabalhador, em Mairinque todo mundo conhecia ele por Anselminho, né? E foi uma figura até meio, vamos dizer, folclórica na cidade, né? E todo mundo gostava dele, tudo. E daí uma vereadora achou por bem pôr o nome dele aqui no horto. Fizeram um museu ali onde era o escritório, inclusive, que era o escritório do horto, e tinha muitas peças bem antigas mesmo, e infelizmente foi depravado, né? Foi roubado as peças. Inclusive tinha uma máquina de escrever que tinha uma tecla só, né? Ele tinha um rotulador, tipo rotulador, então você punha a letra lá e batia, né, na tecla. Também desapareceu. Porque quando veio essa locomotiva que está em Mairinque, ela ficava ali, daqui que depois foi para a cidade. Ela tem uma válvula de segurança, né, que ele tinha pressão, tem que ter uma válvula de segurança, né, que fica embaixo da locomotiva, e era chamada de bujão. Era o metal que tinha no meio, então quando faltava água, dava superaquecimento, ela derretia. E se o maquinista deixasse acontecer isso, é porque faltou água. Então dava 15 dias de suspensão para o maquinista, que ele tinha que controlar para não faltar água, né, para não aumentar a temperatura. Então essa história eu contei lá. Tinha um maquinista que chamava Paixão, né? E o chefe dele, que era o nosso chefe também quando fui maquinista, era inspetor de tração, que era o engenheiro, né? Então ele fez uma comunicação para o inspetor de tração. Depois, do inspetor de tração, do maquinista Paixão para o inspetor de tração. Na subida de São João, puxando a grande rotação, houve o superaquecimento e arriou o bujão. Daí o inspetor de tração mandou para ele, do inspetor de tração ao maquinista Paixão, pelos seus lindos versos, 15 dias de suspensão. Meu pai foi ferroviário também, antiga Sorocabana, né? Trabalhou muito tempo aqui em Mairinque. E eu frequentei muito aqui esse galpão, que era o armazém da FEPASA. Nós íamos fazer compras aqui. Íamos embora de trem com um saco de compras e assim era maravilhoso.
um momento de passeio mesmo para mim, que eu aguardava todo dia, o dia, né, daquele mês para estar aqui. O horto ele é importante para a população e a população sente falta de ter esse espaço. Acontece que quando se trata de dinheiro público, você tem que ter um cuidado muito grande. Aqui nesse local era um bosque muito bem cuidado. Tem como aí principal gerente desse espaço o senhor Jonas Abrox, que ele, além de cuidar muito bem desse espaço, ele também residia na parte de cima desse prédio que é conhecido como Casarão. Esse prédio ele morava, era a residência dele, e na parte de baixo funcionava o escritório administrativo. Todas as associações da cidade, todo o trabalho voluntário se concentrava aqui nesse espaço. Hoje ainda a gente tem campeonatos de bike, então a gente tem algumas atividades de downhill, que é uma bike mais acelerada, e também a gente tem campeonatos de XCO. O horto ainda é utilizado para esse fim, além do pessoal fazer algumas trilhas. Arrebentei a cara aí descendo de bicicleta. A gente recebia mudas de compensação ambiental do município e trazia tudo para esse viveiro no horto, né? Era uma estufa que tinha de plantas, inclusive tinha onde a gente jogava sementes, fazia as plântulas, as mudinhas e distribuía para a população. Com o passar dos anos, quando começou a depredação do parque, essas áreas foram alvo de destruição. Então esses plantios ali eu tinha, acho que 3.000 mudas aproximadamente, de diversas espécies de Mata Atlântica. E acabou, o pessoal destruiu por a maldade, né? A gente tinha uma casinha que estava se formando sem educação ambiental, que eu participei desse projeto. Tinha livros de educação ambiental, tinha colocado as mesinhas, cadeirinha, estante, tudo para a criançada ter esse contato, trazer as escolas ter esse contato. Essa casa foi incendiada. Então me traz muita tristeza quando eu lembro do viveiro, quando eu lembro do esforço que a gente fazia para manter aquele espaço. Um dia eu cheguei, eu vim antes de ir para a prefeitura, eu passava aqui para regar as plantas. Era umas 7h30 da manhã. E aí eu entrei no parque, quando eu cheguei no viveiro, próximo do viveiro, eu vi a casa saindo fumaça. Eu me emociono até hoje. E estava tudo queimado, cara. E todo o trabalho que eu via sendo feito lá foi destruído. Por pura maldade. Foi registrada a ocorrência na época, veio a perícia, fez a perícia, foi constatado que foi um ato criminoso, mas a gente não tem mais informações, né? Mas por pura maldade, as pessoas vêm e destroem o sonho de muitas pessoas. Quando